Fala, cristão! Tudo bem com você? Olha, antes de começar esse podcast, eu quero primeiramente agradecer você por estar aqui, por ouvir esta mensagem, estar sempre nos acompanhando, mas eu preciso te pedir um favor. Eu não queria fazer esse pedido, porque realmente acredito que não precisaria, mas eu estou vendo que se eu não fizer esse pedido, não vai acontecer. Preciso que você me ajude, curtindo esse podcast, compartilhando com quem você acredita que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, que você possa compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, aonde quer que seja. Curta, compartilhe, comente, deixe os seus comentários aqui para que eu possa continuar trazendo as mensagens, ter esse bom ânimo de trazer uma palavra diferente para você, uma palavra que te abençoa e que me abençoa também. Eu não estou ganhando dinheiro para isso, eu não vou ganhar dinheiro com o seu compartilhamento, com o que você vai fazer com o podcast, mas eu te garanto que ele vai alcançar mais vidas. E quanto mais vidas ele alcançar, eu acredito que vai ser bênção para todos nós. Eu vou ficar mais motivado para produzir mais conteúdo, para estar gravando e editando o podcast. Eu vou estar mais motivado para continuar aqui. Você, como cristão, você sabe que tem momentos que a gente dá uma desanimada, né? Que a gente quer parar com tudo e a gente quer abandonar ministério, a gente quer abandonar tudo. Comigo ainda não aconteceu, mas eu confesso para vocês que de vez em quando dá aquela desanimada, eu sento na cadeira aqui, venho gravar o podcast e às vezes eu fico um pouco desanimado, mas a palavra nos motiva. Então, para que não aconteça de eu estar desanimado, você também estar desanimado, vamos nos ajudar. Me ajude compartilhando, ajude outras pessoas e que Deus possa abençoar você grandemente. E vamos para o podcast! Fala, cristão! Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Adilor Júnior, este é mais um podcast, Vida de Cristão. Nós vamos aprender juntos mais uma boa notícia, aquela que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Quero compartilhar com você, que está assistindo, que está ouvindo. E é claro, é sempre algo maravilhoso a palavra de Deus. E novamente a Bíblia já está aqui na minha mão. Nós vamos estar lendo no capítulo de Gênesis, tá? No livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13. Diz assim a palavra: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Essa parte aqui da palavra muitos cristãos conhecem, que está caminhando aí para o dilúvio, né? É o dilúvio que aconteceu quando Noé e sua família entram na arca junto com os animais. Aqui nós vamos ver um pouco para trás aqui, em Gênesis, que Deus deixou com que os seres humanos se multiplicassem, o que era já planejado pelo Senhor. O que foi acontecendo? O povo foi se multiplicando, foi dando em casamento, e houve um momento em que os filhos de Deus, eu acredito que sejam anjos, né? Fala aqui os filhos de Deus e os filhos dos homens. Então, no meu entendimento, digo eu, e não a Bíblia, que possam ser os anjos, que começaram a se relacionar com as mulheres dos homens, né? As filhas dos homens. E aí vai dizer aqui que por esses relacionamentos começaram a nascer os valentes daquela época, né? Os de boa fama. Quem são eles eu não sei. A Bíblia não descreve, mas a Bíblia fala que isso começou a acontecer. E aí Deus dá um veredito, né? Eu estou só entrando na história para que você possa entender. Deus dá um veredito e fala assim, olha, o tempo de vida dos homens serão somente de 120 anos. Não vai passar disso, porque eu não quero que o meu espírito, a minha essência, conviva muito tempo com a carne que é do homem. Então, o homem tinha aí uma idade, eu acredito que elevada, né? Poderia viver muitos anos, mas Deus deu a sentença 120 anos para que isso não se prolongasse, esse relacionamento entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Novamente, digo eu e não a Bíblia, tá? Eu acredito que poderiam ser os anjos. E aí nós vemos no decorrer aí da caminhada da humanidade crescendo, e com a humanidade começou a crescer também os costumes, começou a crescer também as doutrinas, e eles começaram a fazer algumas coisas que não estavam agradando a Deus.
Sabe quando você faz algo para alguém e espera uma determinada ação, um determinado sentimento e é totalmente ao contrário? Da mesma forma foi com Deus. Deus criou o homem para um propósito e o homem começou a desviar esse propósito. Deus criou o homem para viver a bondade de Deus, o amor de Deus, e o homem já não estava vivendo dessa maneira. Nós vemos isso lá já com Caim e Abel, né? Que aconteceu esse problema. E aí nós vamos aqui para a palavra, e no versículo 11 vai dizer assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E aí no 12 vai dizer assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, nós vemos aqui a seguinte situação: Deus havia deixado um caminho para Adão e Eva, para que eles pudessem trilhar esse caminho, mostrando como deveriam caminhar logo após eles terem pecado, né, comido o fruto proibido. E aí Deus dá uma direção: olha, vocês vão viver dessa maneira, vocês vão trabalhar, vocês vão se esforçar, vocês vão se multiplicar, terem filhos, vocês vão constituir família e vocês vão viver dessa maneira. Digo eu, novamente, e não a Bíblia, que provavelmente Deus mostrou como deveria ser feito. A Bíblia aqui vai relatar alguns fatos, mas não todos, não os detalhes de como eles teriam que viver, como tem que plantar, como tem que colher, como tem que repartir, qual era a forma de se relacionar, aí eu digo relacionamento sexual. Provavelmente Deus mostrou isso para Adão e Eva, né? Novamente eu tenho essa ideia de como era viver como homem. Até então, eles eram cuidados por Deus, agora eles teriam que se virar. E aí mostrou como deveria ser. E eles começaram a fazer da maneira correta. Porém, chegou um determinado momento em que eles começaram a fazer de forma errada. Eles começaram a deturbar os caminhos de Deus, a corromper os caminhos de Deus, como a palavra diz. Então, se eles começaram a corromper, quer dizer que havia já desde o início um caminho preparado pelo próprio Deus para a humanidade. Eles começaram a corromper esse caminho. Então o caminho, a verdade, a vida que hoje nós conhecemos, que é Jesus Cristo, já existia desde o início, porém era de outra forma, e esse caminho já tinha sido apresentado para a humanidade. E aí eles corromperam, a humanidade corrompeu esse caminho, né? O versículo 12 aqui vai falar exatamente isso, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então já havia um caminho, eles corromperam. E aí Deus viu que começou a dar problema a criação. Os homens começaram a ter algum tipo de problema. Opa, não está funcionando legal. Não está dando certo essa minha criação. E aí Deus se arrependeu de ter feito o homem. Quando Deus se arrepende de ter feito o homem, há uma consequência para a desobediência do homem, para essa corrupção humana. E aí nós vamos ver aqui, no versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo. Até aí eu entendo que são seres humanos. O fim de todo homem, de toda mulher é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia da violência, e eis que os desfarei com a terra. E aí ele vai falar assim, faz para ti uma arca de madeira, e aí ele vai dar as medidas, mas eu quero pegar uma outra tradução, que aqui vai dizer da seguinte maneira: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei toda a criação junto com a terra. Aqui vai dizer que Deus vai desfazer tudo o que ele criou, as aves dos céus, os pássaros, o mar, tudo que ele havia criado, ele ia desfazer sobre a face da terra. Tudo por conta da maldade dos homens. Mas espera aí, todo mundo ia pagar esse preço? Todos os seres viventes? Sim, porque o plano de Deus, o propósito de Deus era para o homem. Ele criou o homem, à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos dominar sobre a terra que ele escolheu para criar a humanidade e os seres vivos, e nós tivéssemos um propósito diferente do que estava acontecendo. Então hoje, eu, com o meu entendimento, claro, e novamente com o meu pensamento e não da Bíblia, eu digo que com certeza, com absoluta certeza, o que nós vivemos hoje não era o propósito de Deus no início. Não era o caminho dele. Por quê? O que aconteceu? Veio o dilúvio, desfez toda a humanidade, mas Noé continuou e Noé multiplicou depois. Esses seres viventes que vieram depois, os seres humanos, né?
novamente se procriaram, novamente tiveram filhos e filhas, eles voltaram a ter um caminho diferente do que era proposto por Deus. E esses caminhos vieram até os dias de hoje, que é o que nós estamos vivendo. E aí eu pergunto para você, será que nós estamos vivendo da maneira como Deus desejou e propôs no início? Se lá no início já estava errado, como é que nós estamos hoje? Eu acredito que provavelmente ainda estejamos no caminho errado. Ainda estejamos num caminho que não era a vontade de Deus. E por nós estarmos nesse caminho, aí vem Jesus e morre pela humanidade para que nós pudéssemos ter uma nova chance, porque já não tinha mais como voltar para o caminho que era o inicial proposto por Deus. Não tinha como, porque ninguém conseguiu viver esse caminho, ninguém foi por esse caminho. Então, a humanidade inteira não escolheu o caminho correto. E qual é esse caminho correto? Provavelmente eu e você deveríamos ter essa opção de entender qual seria esse caminho correto. Mas isso está guardado com Deus, isso está somente no coração do Senhor e nós não temos acesso a esse caminho. Seria injustiça Deus não falar para nós? Não, porque Deus é justo. O que seria, então, permitido para o homem é conhecer os mistérios do Senhor, como ele fala também, que ele tem mistérios que ele vai revelar a nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado para nós, e não passou pelo coração de nenhum homem. Provavelmente esse caminho está com ele também. Se este caminho vai ser colocado diante de nós em um futuro, ou quando chegarmos no céu, não sei. Eu sei que havia um caminho diferente para nós, e nós escolhemos um caminho totalmente errante. E, claro, você já entendeu essa parte do caminho. Agora eu gostaria de colocar para você uma outra situação. Olha só que complicado por nós termos escolhido o caminho diferente. Deus ia desfazer toda a raça humana, ele ia matar todo mundo, né? Ele ia desfazer. Até porque ele é dono da raça humana, ele poderia fazer o que quisesse com a sua criatura, com a sua criação. E junto com o homem, ele ia desfazer tudo, toda a terra, todos os seres viventes da terra. Mas isso é muito forte, porque todos os animais iriam morrer, todas as criaturas, as plantas, tudo ia morrer. Por que tudo ia morrer? Porque Deus viu que o propósito inicial deu errado. Ele, olha, não deu certo, eu vou desfazer tudo isso daqui e, sei lá, se Deus ia tentar de novo, uma nova oportunidade, uma nova criação, não sei, digo eu e não o Senhor, não a Bíblia, que poderia ter desfeito tudo e começado do zero. Mas Deus deu uma nova oportunidade através de Noé e sua família, porque Noé andava com Deus, Noé era um amigo de Deus, estava sempre conversando com ele, então Deus viu ainda esperança em Noé. Ah, Júnior, mas Deus não sabia o futuro? Digo eu, e não a Bíblia, que sim, Deus sabe o futuro. Porém, ele deu a livre escolha para o homem. E ele queria entender, novamente digo eu, que ele queria entender até onde o homem poderia ir. Deixa eu ver se esses homens podem aí chegar a conviver comigo sem problemas. Deixa eu ver até onde o homem vai. Então o plano inicial de Deus era destruir a terra, ele não destruiu, ele deixou Noé viver e através de Noé novamente povoou a terra. Até que chegou o momento que deu errado de novo. Deu errado e aí, só que Deus já tinha prometido para Noé que não ia mais acabar com a humanidade. E aí o que acontece? Qual é o nosso novo plano? Acredito que aí o Pai, Filho e Espírito Santo conversando, e aí, o que a gente faz agora? Destruir não pode, porque eu já dei a minha palavra para Noé que eu não vou destruir. O que a gente faz agora? Bom, e aí surge um novo plano no céu. Qual que era o plano no céu? Agora Deus fala assim, olha, a gente tem que descer lá e entender o que acontece com essa humanidade, né? A gente tem que descer lá para poder entender. E aí vem aí a parte de Jesus, eu não vou entrar nesse mérito, mas vocês conhecem já a história que Jesus desce à Terra para compreender a humanidade. Por que a humanidade desviava tanto o caminho? Por que a humanidade pecava tanto e peca até hoje? O que estava acontecendo com os homens? E graças a Deus que Jesus veio. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus. Do contrário, nós não estaríamos aqui. Mas eu quero dizer que a atitude da humanidade fez com que toda a terra pagasse o preço. Todos os seres viventes. E aí entra aquelas pessoas da teoria da conspiração, né, da teoria
aí de ficção, que eu não sei se é verdade, mas que a natureza luta contra a humanidade, né? A natureza, os animais. Quando eu digo natureza, eu digo tudo, né? Os animais, os seres viventes lutam contra a humanidade. Existe essa teoria, tá? Que a mãe natureza luta contra a humanidade justamente por conta desse episódio que Deus ia destruir tudo por conta do homem. Então, a natureza aí, né? A mãe natureza viu que a humanidade é um perigo, é uma doença. Então, tem essa teoria de que a natureza um dia vai acabar com a humanidade, vai destruir a humanidade para que o planeta possa viver sossegadamente. É claro que isso são teorias, tá? Isso não é bíblico, não tem base bíblica, mas digo para vocês, digo eu novamente, um pensamento meu, que não deixa de ser uma verdade que os seres humanos estão destruindo a Terra, mas não digo que tem uma mãe natureza por trás de um plano aí, um plano arquitetado para destruir a humanidade, tá? Pode ser que os homens estejam fazendo isso e pode ser que depois venha colocar a culpa na mãe natureza. Mas eu digo que, voltando para a palavra, no versículo 13 diz que todos iriam pagar o preço, tá? E o que é que você tem, então, colocado diante da sua vida, da sua família? Tá? Eu sempre digo isso em alguns podcasts que já estão gravados. Qual a sua direção? Que direção você tem tomado? Você tem buscado um caminho melhor diante do Senhor, diante de Deus? Como servo ou como filho, qual o caminho que você tem buscado para viver com Deus diariamente? Você tem que tomar cuidado com isso, porque existem caminhos que para o homem parecem bons, a Bíblia fala isso, mas ao fim são caminhos de morte. A Bíblia fala também que o coração do homem é enganoso a respeito de todas as circunstâncias e situações. Por exemplo, você decide alguma coisa por emoção, e já aprendemos com Paulo que a emoção não pode governar os seus sentimentos. A emoção ela não pode governar as suas decisões. A decisão ela tem que ser racional. Tanto que eu vou te pedir agora para você, fique de pé. Fique de pé e entenda o seu corpo. O coração ele está aonde? Ele está aqui, ó, está mais para baixo, né, do lado esquerdo aqui. E a cabeça racional está acima. Então o seu corpo já, isso não é bíblico, mas cientificamente já mostra que a sua razão ela é superior à sua emoção. Você não deve agir por emoção, mas deve agir por razão. E o que tem acontecido hoje nas igrejas é que existem muitos ensinos, muitas doutrinas falando a respeito das emoções. E não é isso que a Bíblia diz. A palavra fala que você não deve sentir por emoção, mas você deve sentir por razão. Eu sempre digo aqui, eu falei já no podcast passado, falo sempre, que o meu modo de viver, se eu estou certo ou não, quem vai dizer isso vai ser a palavra, vai ser a Bíblia e vai ser Deus no grande dia. Eu ajo muito pela razão e não pela emoção. Então eu já disse isso, eu tenho certeza que Deus vive porque eu acredito, eu não sinto. Já senti muitas coisas boas, mas hoje, por exemplo, eu não preciso sempre estar sentindo Deus, mas eu acredito que Ele é real. E assim, eu digo pela situação que você vive hoje. Você está tomando as suas decisões pelas suas emoções ou pela sua razão? Nem sempre a sua emoção vai estar te levando para um bom caminho. Às vezes você pode dar sorte que sim, que a sua emoção te levou para um caminho mais excelente, mas nem sempre é assim. Porque a emoção, quando ela fala mais alto dentro de você, normalmente ela não te leva para um caminho bom. Se ela for uma emoção ruim, uma emoção onde você fica irado, triste, você vai tomar uma decisão errada, não vai ser racional. É simples, é muito simples. Olha a sua decisão. Ela vai trazer benefício para você? Ela vai trazer alegria ou prazeres? Ela vai trazer motivos para você continuar? Ela vai te trazer algo perpétuo? Não. Outra pergunta. Essa emoção, ela vai abençoar só você? Ela vai abençoar só o seu caminho? Essa emoção vai fazer só com que você ganhe alguma coisa, tenha alguma coisa? Agora, você pensando com a emoção, você sabe se essa emoção vai abençoar as pessoas ao seu redor? Vai trazer edificação para a sua família? Vai fazer com que as pessoas ao seu redor se mantenham no caminho e não pequem? Vai fazer com que essas pessoas também queiram seguir você como você tem seguido a Cristo? Se a sua resposta é não para essas perguntas, então você já sabe que a emoção não vai te trazer bons resultados. Racionalmente, você olha essa situação, essa mesma situação. Racionalmente, eu vou olhar.
essa decisão minha vai trazer benefícios para minha família? Essa decisão vai trazer benefícios para mim, para o meu negócio, para o meu trabalho? Essa decisão vai trazer benefícios para a igreja, vai trazer edificação, pessoas serão abençoadas. Eu estou pagando um preço agora, tomando essa decisão racional, mas ali na frente nós seremos abençoados, teremos edificação? Se a sua resposta é não, então você racionalmente não escolhe esse caminho. Mas se a sua resposta é sim, racionalmente você escolhe esse caminho. Da mesma forma pela sua emoção. Se a sua emoção diz sim para tudo isso que eu falei, então você pode agir pela emoção. Mas até para agir pela emoção, você vai ter que ser racional. Peraí, deixa eu ver essa minha emoção, essa minha resposta. Você vai ter que ser racional. Então, o tempo todo, seja racional, tá bom? Eu digo isso para que você aplique na sua vida pessoal, tá? Principalmente na sua vida pessoal, com as pessoas e para com Deus. Quando você estiver lá no íntimo, né, no seu quarto, orando, você seja racional com Deus. Não queira tentar emocionar Deus, não, tá? Ai, Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso. Não tente emocionar a Deus. Seja racional com o Senhor. Seja direto com Ele. Pai, ó, tá ruim, tá feio, não tô conseguindo, tô pecando. Seja racional e seja direto com Deus. Deus não gosta de embromation, né? Não gosta de enrolação. Tentar bajular Deus não vai dar certo. Deus conhece o coração do homem. Então seja racional. Por isso que a sua oração também tem que ser racional, tá? E aí, você sendo racional, você vai tomar a decisão que vai ser a melhor naquele momento. E você não vai fazer todo mundo pagar por essa sua atitude, por essa sua decisão. Agora, se você tomar uma decisão pela emoção, eu tô falando muita emoção e razão aqui, né? Se você tomar a sua decisão por emoção, muita gente vai pagar o preço. Assim como aconteceu lá na humanidade, quem tomou a decisão de pecar, fazer as coisas erradas, foram os homens. Os homens escolheram o caminho errado, mas por emoção, por prazer, por sentimento. Por quê? Você vai ver que aqui mais para frente vai dizer a respeito daqueles que nasceram, né? Nasceu Enoque, foi nascendo. E aí teve um momento que a palavra fala, e nasceu fulano de tal, e então começou-se a invocar o nome do Senhor. Então você presta atenção que a partir desse nascimento, depois eu vou pegar aqui na Bíblia quem é que foi que nasceu, e eu coloco na descrição do vídeo, a partir desse nascimento começou a invocar o nome do Senhor, porque até então não se invocava o nome do Senhor, mas a Bíblia aqui também não fala se Deus estava ou não conversando com os homens. A Bíblia não é muito clara em dizer se havia esse diálogo entre os homens e Deus. Se começou a invocar o nome do Senhor a partir deste nascimento dessa pessoa, é porque então Deus estava distante. Ah, eu vou invocar o nome do Senhor. Por que eu vou invocar alguém que não está? Você está entendendo esse raciocínio? Eu preciso invocar alguém, chamar alguém que não está, certo? Oh, eu estou te chamando, né? Quando você vai chamar alguém, porque ele não está. Então o Senhor não estava naquele meio, né? A humanidade começou a se corromper novamente depois de Noé. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que as pessoas que foram criadas estavam vendo seus prazeres, vivendo aquilo que elas acreditavam que era o certo. Mas Deus já tinha deixado o caminho. E elas acreditando nisso, fez com que todo mundo pagasse o preço, e todo mundo pagou o preço, salvo aqueles que entraram na arca, os animais que entraram na arca, né? Do resto, todo mundo pagou o preço por conta de decisões tomadas pela emoção. Nossa, algo novo, vou fazer. E aí eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu antes de Noé, tá? Nem depois, é claro, eu só sei o que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que eles se corromperam. O que eles fizeram? Não sei. O que estamos fazendo é pior? Não sei. Eu sei que Sodoma e Gomorra pagou um alto preço e fizeram coisas piores, né? E a Bíblia fala em alguns momentos em que para algumas pessoas o juízo vai ser pior do que foi para Sodoma e Gomorra. Ou seja, tem pessoas que estão agindo pior do que Sodoma e Gomorra agiu. Então, para vocês verem o tipo de caminho que existe hoje e que muitas pessoas estão escolhendo aí seus próprios caminhos. Trouxe essa palavra justamente para você entender que nos dias de hoje nós temos mais do que nunca agir pela razão, entender quem é o Senhor na nossa vida, entender quem é a nossa família e o que a nossa vida traz de benefício para a nossa família, para o nosso dia a dia, que tipo de edificação nós estamos trazendo para as pessoas ao nosso redor. Pare de agir com as emoções, para de desejar só o seu prazer, só a sua vontade, passe a viver aquilo que o Senhor tem preparado para você, só que você ainda nem sabe. E por você não saber, então passe a invocar o nome do Senhor, passe a buscá-lo no seu quarto em secreto, orando em secreto, orando ao Espírito Santo para que ele te revele as vontades de Deus. Deus abençoe vocês, até o próximo podcast. Tchau!